Fala galerinha, belezinha? Galerinha, vamos para mais uma videoaula? Nessa videoaula nós vamos dar continuidade com os nossos estudos de termologia e nessa videoaula eu quero falar com vocês a respeito dos gases, mais especificamente dos gases ideais, belezinha? Então vamos lá! Galerinha, como eu falei com vocês, nessa videoaula nós vamos iniciar então os nossos estudos a respeito dos gases, tá? Nós vamos falar sobre os gases de uma maneira geral, mas primeiro a gente precisa entender alguns conceitos relacionados aos gases, né? E que já foi de uma certa forma abordado nos nossos estudos anteriores. Então a primeira coisa que você precisa entender, o que é um gás, tá? Um gás ele é basicamente formado por átomos e moléculas que se movem caoticamente numa determinada região, num determinado espaço, beleza? O que vocês precisam entender com relação aos gases, a um gás, melhor dizendo, é que esse gás ele contém muito espaço vazio entre essas moléculas, entre essas partículas. Isso faz com que a força de coesão molecular dessas moléculas, dessas partículas, seja muito pequeno quando comparada com os sólidos ou com os líquidos, beleza? E outra coisa extremamente importante, pessoal, que a gente precisa entender é o seguinte: quando a gente trata dos sólidos ou dos líquidos de uma maneira geral, as características físicas desses materiais dependem praticamente só da temperatura desses materiais. Mas quando a gente vai para um gás, quando a gente considera um gás ideal, as características físicas desse gás dependem da temperatura e da pressão a qual esse gás se encontra, beleza? Então não depende só da temperatura como dos líquidos e dos sólidos. Então nessa videoaula nós vamos iniciar os nossos estudos a respeito das características físicas desses gases, belezinha? Galerinha, aí você vira para mim e fala o seguinte: não, cara, nós vamos estudar então o comportamento físico, as características físicas de todos os gases? Não. Nós vamos estudar o comportamento e as características físicas dos gases ideais. Mas para isso a gente precisa entender o que é um gás ideal. Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, nós vamos considerar um gás como sendo ideal quando as moléculas que compõem esse gás estiver tão distante umas das outras que essa força de ligação molecular, essa força de interação entre as partículas, entre as moléculas, pode ser desprezível. Tá? Então essa é a definição de um gás ideal. Então um gás ideal, um gás de uma maneira geral, ele vai ser considerado gás ideal quando ele tiver essas forças de interação desprezíveis, beleza? Quais gases nós consideramos como sendo gases ideais? Então gases ideais que nós consideramos são o oxigênio, o nitrogênio, o hidrogênio e o cloro. Tá? Então esses 4 gases que eu acabei de falar com vocês são gases reais e que podem se comportar como se fossem o quê? Gases ideais. Ou seja, a força de ligação elétrica entre essas partículas é tão pequena que elas podem ser desprezadas. Belezinha? Pessoal, aí agora é o seguinte: o que a gente precisa entender para estudar o comportamento físico desses gases? Veja bem, como eu falei com vocês no início, o gás ele é diferente de um sólido e de um líquido. Ou seja, o sólido e o líquido ele é sensível somente à variação de temperatura, o que não acontece com o gás. Quando nós vamos estudar o comportamento físico de um gás, a gente tem que levar em consideração que o volume desse gás ele é sensível à variação de pressão e ele é sensível à variação de temperatura, o que é diferente das substâncias sólidas e líquidas. Então é importante a gente entender que dependendo do que acontecer com o gás, com a variação de pressão ou com a variação de temperatura ou até mesmo com a variação de volume desse gás, esse gás ele vai sofrer uma transformação. Quais são essas transformações? Tá? Então esse gás ele pode sofrer uma transformação que nós chamamos de transformação isotérmica, ele pode sofrer uma transformação que nós chamamos de isobárica, isocórica ou adiabática, tá? E o que vocês precisam entender com relação a essas transformações gasosas? Pelo amor de Deus, essas transformações gasosas não significa que esse gás está mudando de estado físico. Eu não estou falando de uma mudança de estado desse gás. Por exemplo, a passagem desse gás
para o estado líquido ou para o estado sólido. Eu estou simplesmente falando o seguinte, esse gás ele está sofrendo a variação em uma de suas variáveis ou em duas de suas variáveis e está ocorrendo uma transformação, que pode ser isotérmica, pode ser isobárica, pode ser isocórica, pode ser adiabática, é isso que eu estou falando com vocês, beleza? Então, por exemplo, se esse gás sofrer uma variação de volume e temperatura, tá? Mantendo a pressão constante, então esse gás está sofrendo uma transformação que nós chamamos de transformação isobárica. Beleza? E isso vale para outras variáveis também. Então, se, por exemplo, a minha pressão e o meu volume aumentar e a minha temperatura permanecer constante, eu tenho uma transformação que nós chamamos de transformação isotérmica. E assim nós vamos estudar, belezinha? Aí é importante vocês entenderem o seguinte, que cada uma dessas 4 transformações, isotérmica, isobárica, isocórica e adiabática, elas ocorrem dentro da própria massa gasosa. Tá? Então eu vou continuar tendo ainda um gás, tá bom? Pessoal, e nessa nossa primeira parte dos nossos estudos sobre os gases ideais, o que a gente vai fazer? Nós vamos estudar essas transformações gasosas, essas 4 transformações gasosas de forma bem detalhada. E a primeira que eu quero estudar com vocês é justamente essa, que nós chamamos de transformação isotérmica ou lei de Boyle-Mariotti. Tá? Por que ela é chamada de lei de Boyle-Mariotti? Porque ela foi desenvolvida, ela foi obtida através desses 2 cientistas aí, tá? Primeiro pelo físico e químico irlandês chamado Robert Boyle e o segundo pelo físico e biólogo francês chamado Edmé Mariotti, beleza? O que eles perceberam? Eles perceberam o seguinte, que variando a pressão e o volume de maneira inversa, a temperatura dessa massa gasosa permanecia sempre o quê? Constante. Então a transformação isotérmica é aquele tipo de transformação onde a temperatura da massa gasosa ela é constante e diferente de zero. E como que ela funciona? Presta atenção. Aqui eu tenho um determinado gás, esse gás está preso, contido num determinado recipiente com êmbolo, tá? Então ele está sujeito a uma pressão P, então ele vai apresentar um determinado volume V. Se eu aumentar a pressão sobre essa massa gasosa, ou seja, se eu fizer com que a pressão agora seja de 2P, o que vai acontecer com o meu volume? O meu volume vai ser reduzido à metade. E se eu aumentar a minha pressão, por exemplo, para 6P, o que vai acontecer com o meu volume? Ele vai ser reduzido a 1/6 do valor original. Então a transformação isotérmica é aquele tipo de transformação onde a temperatura permanece constante e a minha pressão e o meu volume variam de forma inversamente proporcional. Beleza? Ah não, Deison, beleza, entendi. Então como que ela vai ficar de forma matemática? Matematicamente ela pode ser representada por essa relação aqui. Então seja P1, V1 é igual a P2 vezes V2, onde P1 representa a pressão absoluta do gás quando esse gás apresenta um determinado volume V1 e P2 representa a pressão absoluta desse gás quando ele tiver um volume V2, tá? E isso, mas onde que está a temperatura? A minha temperatura não precisa ser representada e eu vou mostrar para vocês futuramente. Por quê? Porque ela permanece sempre constante. Então anotem essa equação que a gente vai continuar utilizando ela numa aula futura. Agora presta atenção numa coisa, tem uma observação. Essa relação que eu acabei de escrever aqui para vocês, P1, V1 igual a P2, V2, ela só se aplica a gases mantido a baixas pressões. Então se eu tiver um gás em uma alta pressão, essa relação ela não vale. E a gente vai falar disso futuramente, beleza? E para encerrar essa transformação isotérmica, eu posso representar essa transformação isotérmica através de um gráfico. Tá? Então se eu fizer aqui um gráfico da pressão em função do volume, o que vai acontecer? À medida que a minha pressão for aumentando, o que vai acontecendo com o meu volume do gás? Ele vai diminuindo. Então, ou seja, se a minha pressão diminui, o meu volume aumenta. Aí a gente vai ter aqui um gráfico, tá? Que é essa linha reta vermelha, que representa a nossa isoterma, que representa a nossa transformação dessa massa gasosa, tá? Que está ocorrendo dentro da massa gasosa, nós chamamos de transformação isotérmica. Então essa linha vermelha no gráfico da pressão em função do volume é o que nós chamamos de isoterma, tá bom? Pessoal, e para a gente encerrar
essa nossa primeira parte dos nossos estudos, eu quero falar com vocês a respeito da transformação isobárica, ou também chamada de primeira lei de Charles e Gay-Lussac, tá? Essa transformação ela foi descoberta pelo físico francês Jacques Charles, tá? E pelo físico e químico francês Louis Gay-Lussac. Por isso essa transformação isobárica é chamada de primeira lei de Charles e Gay-Lussac. E ela afirma o seguinte, que se eu mantiver a pressão de uma determinada massa gasosa constante, o volume dessa massa gasosa vai ser diretamente proporcional à temperatura absoluta dessa massa gasosa. Acompanhem comigo aqui, pessoal, esse exemplo aqui para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Se eu pegar uma determinada massa gasosa, prender essa massa gasosa em um balão e mantiver a pressão dessa massa gasosa constante, se eu aumentar a temperatura dessa massa gasosa, o que vai acontecer com o volume dessa massa? Ela vai também aumentar. Isso porque a temperatura é diretamente proporcional ao volume. Então, se eu tiver uma determinada massa gasosa a menos 10 graus Celsius, ela vai apresentar um determinado volume V1. Beleza? Se eu fizer com que a temperatura agora passe para 0 graus Celsius, o volume dessa massa gasosa também vai aumentar. Se eu passar a temperatura dessa massa para 10 graus Celsius, o volume vai aumentar ainda mais. Ou seja, o volume ele vai aumentar de forma direta com relação à temperatura absoluta dessa massa gasosa. Então, ou seja, se você pegar um determinado exercício, a sua temperatura estiver em Celsius, você vai ter que transformar em Kelvin, porque a gente sempre transforma, sempre trabalha com temperatura absoluta, beleza? Aí você me pergunta, como que eu vou representar matematicamente, então, essa transformação isobárica? A gente vai fazer essa representação através de uma proporção direta, já que o volume e a minha temperatura são o quê? Diretamente proporcionais. Então, ou seja, esse V1 representa o volume da minha massa gasosa quando ele tiver uma temperatura T1. Aqui eu tenho o meu volume com uma temperatura T2 e aqui eu tenho um volume a uma temperatura T3. Ou seja, se um aumentar, o outro também vai aumentar. E lembrando, na transformação isobárica, a pressão permanece constante, beleza? Graficamente, eu posso representar essa transformação através de dois gráficos. Eu posso representar através de um gráfico da pressão em função do volume, ou posso representar essa transformação de um gráfico do volume em função da temperatura, beleza? Então, como eu estou tratando de uma transformação isobárica, a pressão constante, o que o gráfico da pressão em função do volume indica? Indica o seguinte, que à medida que o meu volume aumentar, por exemplo, a minha pressão vai permanecer sempre constante e diferente de zero. Se eu tiver um gráfico do volume em função da temperatura e a minha temperatura aumentar, o que vai acontecer com o meu volume? Ele também vai aumentar, beleza? Então, ou seja, eu vou encerrar aqui então essa nossa primeira parte dos nossos estudos e eu volto numa próxima videoaula para falar sobre a outra transformação, as outras, na verdade, transformações que nos restam falar, belezinha? Galerinha, eu vou encerrar aqui então essa nossa primeira parte dos nossos estudos. Eu vou voltar numa segunda parte para falar com vocês a respeito da transformação isocórica, da transformação adiabática e sobre a lei geral dos gases. Belezinha? Galerinha, eu vou encerrar aqui então essa videoaula. Espero que tenha ficado claro para todos, né, o que foi tratado. E nós nos encontramos numa próxima videoaula. Belezinha? Galerinha, abraço, fica com Deus e até mais. Tchau, tchau. About you now.